Olá, como estão todos vocês? Estamos aqui começando uns instantes mais cedo por conta de alguns avisos necessários que eu preciso fazer, mas dentro de instantes estaremos aí com o nosso Conversa Cidadã. Temos cerca de 3 minutinhos ainda para receber a Cristiane Jatene para conversarmos como fazemos todas as segundas-feiras. Eu queria dizer para vocês que nas nossas postagens referentes ao Dia da Mulher, nós tivemos duas informações de uma equivocada completamente do ponto de vista de data e uma cujo resumo ficou mostrando uma certa parcialidade, né? A primeira delas, já era para termos dito isso na semana passada, foi com referência ao início das mulheres nos cursos universitários, que erroneamente saiu 1979, sendo que na realidade seria 1879. E a outra seria com relação à anticoncepcional. Nós tínhamos lá a informação que o Brasil começou a vender anticoncepcionais em 1962 e que isso teria possibilitado que elas pudessem se relacionar com mais parceiros. Na verdade, não é só essa questão, né? Ficou de uma forma resumida e muito parcial. Na realidade, nós tivemos um alerta da nossa parceria com a Cristiane Jatene, que nos colocou o seguinte comentário. O principal da existência do anticoncepcional não foi poder se relacionar com mais parceiros, mas não vincular o sexo à procriação, mesmo para mulheres casadas ou que não fizessem sexo. O anticoncepcional libertou a mulher de ter que procriar necessariamente, mesmo sem querer. O interessante é que essa responsabilidade ficou nas costas da mulher, já que até hoje não se tem anticoncepcionais masculinos populares. O preservativo é sim de responsabilidade dos dois e também previne contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, isso é um direito de correção de duas postagens que nós fizemos, uma com relação ao início dos estudos da mulher em nível universitário, constou lá 1979 por um erro de grafia, na verdade 1879, e essa questão aqui da anticoncepcional, que foi tratada como simplesmente possibilidade de relacionamento com outros parceiros, quando na verdade é muito mais que isso, conforme a sugestão de retratação feita pelo comentário da Cristiane Jatene lá na nossa página, né? Hoje nós estamos com a nossa 23ª Conversa Cidadã, a 8ª desse ano de 2021, né? Nós conversamos sempre com a Cristiane Jatene, que é uma psicóloga no Brasil aqui e em Portugal. Ela é terapeuta fenomenológica existencial e uma especialista em terapia de casal, de família e de comunidade, né? Então, todas as segundas-feiras, já há 23 semanas, nós estamos todas as segundas-feiras aqui para bater um papo a respeito do nosso exercício de cidadania. Olá, Reginaldo, olá, Cláudia. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo aí no nosso cotidiano de pandemia, né? Começou agora o outono, tivemos aí o Dia da Felicidade. Eu disse para as pessoas que a gente precisa buscar a felicidade dentro da gente, mas que o externo não está colaborando com isso, né? São muitas as situações, são muitas as notícias, fica cada vez mais difícil para a gente fazer qualquer tipo de comemoração, qualquer tipo de alegria, né? Vamos aqui convidar a nossa parceira Cristiane para a gente começar a conversar oficialmente. Psicologicamente, nem tanto. Realmente, Cláudia, é o que todos nós estamos vivendo, né? Eu, então, estou vivendo aí de dormir mal, né? Desde esses últimos dias aí. Oi, El. Oi, Cris. E aí, como estás? Bom ver você, é sempre bom ver um amigo. Sempre é bom ver o sorriso de um amigo, nem que seja remotamente, né? Dias tão difíceis, né? Com tantas notícias ruins. Eu estou tendo a oportunidade aqui de ver minha prima, a Cláudia Souza Luiz, aqui,
que entrou, o amigo Reginaldo também. Então é tão bom cada vez que a gente tem uma notícia de um amigo, que a gente vê alguém. Boa noite, Kátia. Cada vez que a gente vê Acho um que a amigo, que a gente gente tem uma nunca, em notícia. tantos anos, mais de 20 anos de amizade, a gente ficou tanto tempo sem se ver, né? Ainda bem que a gente tem Exatamente. esse encontro virtual aqui, pelo menos. E outros, a gente tem um grupo também, né? É verdade, é bom ver uma cara amiga, uma cara querida, porque a situação tá bem difícil, né? Hoje foi um dia bem difícil, os pacientes no consultório bem, as pessoas, tá bem complicado, né? A gente está vivendo uma crise sanitária muito grande, um avanço do autoritarismo, da censura, da perseguição. Tá irrespirável o ar no Brasil, para quem sabe o que está acontecendo, né? Tem gente que não sabe o que está acontecendo. É bem verdade isso que você está me dizendo. Eu estava conversando ainda há pouco com um amigo aqui do bairro, ainda que aqui pelas questões por telefone, né, por mensagem, mas ele dizia a mesma coisa para mim, né? Até porque vamos tocar também nesse assunto, né? Até porque aqui no nosso bairro as coisas estão muito difíceis, né? Invariavelmente, diariamente você não tem diferentes notícias negativas, né? Quando não é da contaminação de mais um, você tem a notícia de alguém que está entubado, de alguém que morreu. Então a gente está vivendo, a gente está respirando muito de perto essa questão da pandemia. Né? E o Eu, mundo está vivendo isso. Claro que eu não estou eu, dizendo que as pessoas não estão, né? Não é isso. É bem claro, não, é mas óbvio. O eu quero mundo está. falar isso que você está falando aí do bairro que está vivendo muito intensamente. É muito importante. Eu acabei de publicar um post na minha conta para vocês. É um mapa da cidade de São Paulo que mostra as diferenças na contaminação. Então, para aquelas pessoas que você mencionou aqui, que dizem que a gente fala muito de política, que a gente é petista, sei lá o que for, Arthur Alvim, em Arthur Alvim, morre 3 vezes mais pessoas do que aqui na minha região. E isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Isso é resultado de escolhas de políticas públicas. E as políticas públicas, elas começam com a cidadania, começam no voto, começam em quem você vai votar. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a senzala ficava longe, assim, da Casa Grande era o dono da fazenda, e a senzala onde ficavam os escravos que tinham sido sequestrados da África, agora empurraram as pessoas para a periferia desde os anos 70. E o que acontece? Por que nesses lugares tem mais contaminação? Porque essas pessoas têm que trabalhar mais fora da casa delas e essas pessoas têm que pegar transporte público porque elas trabalham longe da casa delas. E estão sofrendo o que todo mundo no nosso país está sofrendo: falta de vacina. Num país que tem a Fiocruz e o Instituto Butantan, que são referência em produção de vacina há muitos anos. Poderíamos estar exportando vacina. Então, gente, é uma coisa muito grave. Não é brincadeira o que está acontecendo no Brasil. Eu prometi que hoje eu não ia ficar tão exaltada, tão indignada e não ia fazer tanta careta como eu fiz a semana passada. Mas eu queria que vocês olhassem esse gráfico que eu botei lá para vocês e que vocês pensassem se não é hora da gente fazer um esforço para se educar e entender o que está acontecendo. Além desse gráfico, eu quero indicar um artigo que saiu na Folha de São Paulo ontem com o título "Quando a favela fala, é melhor ouvir". É um artigo do Preto Zezé, que foi o criador essa confederação das favelas, e mais 2 outras pessoas que eu peço perdão, mas eu não decorei o nome. Mas tá lá.
da Folha de São Paulo de domingo. Quando a favela fala, é melhor ouvir. Leiam esse artigo. Leiam esse artigo. O Brasil não é um Brasil, gente. O Brasil são muitos Brasis. Tem o Brasil da milícia, tem o Brasil do tráfico, tem o Brasil da favela, tem o Brasil dos bancos. Vocês sabiam que todos nós, especialmente os funcionários públicos, têm descontado na fonte 27,5%? E que os sócios de banco não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos? Vocês sabiam disso? Vocês acham isso justo? Eu não acho justo, gente. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. Acho que, como o Ciro Gomes fala, na Estônia tem isso. Sabe o que é grande fortuna e grande herança? É 20 milhões. Alguém tem noção do que é isso aqui? Sabe quanto uma pessoa que ganha 20 milhões de herança paga no Brasil? 4% de imposto. Sabe quanto é nos Estados Unidos, que é um país capitalista, para ninguém dizer que a gente é comunista aqui? É mais de 50%. Eu não sei exatamente a alíquota, mas é infinitamente maior do que aqui. Então, gente, se a gente não fizer um esforço de se informar, de estudar, de saber que está sendo explorado, de saber que a população brasileira está empobrecendo absurdamente, porque o dólar, só no Brasil o dólar valorizou na pandemia. As pessoas muito ricas ficaram muito mais ricas. E a população inteira está empobrecendo. Eu acabei de ler uma notícia nojenta. Novos áudios da Lava Jato foram descobertos. Eles não estavam preocupados em quebrar a indústria nacional como a Lava Jato quebrou, mas eles estavam preocupados em proteger a Boeing, que é uma empresa norte-americana. Então, assim, se o povo, que é maioria, tiver preguiça de estudar, de se informar, de buscar e de mudar, eu não sei o que vai acontecer nesse país. As pessoas estão morrendo, gente, numa fila, porque não tem lugar no hospital. Eu gravei um vídeo, eu participei de uma campanha da Conselho Nacional de Saúde há um ano atrás, dia 23, amanhã vai fazer um ano. Se vocês curtiram a minha página do Facebook, aquela página de curtir, amanhã eu vou pôr o vídeo lá. Naquele vídeo, há um ano atrás, eu estou implorando para as pessoas ficarem em casa, para baixar a curva de contágio, para ter lugar no hospital. Há um ano atrás, nós estamos muito pior. Todos os países estão melhorando, nós só pioramos, gente. Sabe? Isso é cidadania. A gente escolheu mal, a gente precisa assumir que a gente escolheu mal. Eu, claro, não escolhi esse candidato. Eu sou uma grande admiradora do Fernando Haddad. Eu acho ele um intelectual brilhante. Eu acho ele uma pessoa das mais decentes que se pode ter. Eu acho ele um político excepcional. Não acho que ele é populista, não acho que ele agride ninguém. Eu votei nele no primeiro e no segundo turno, mas eu votaria no segundo turno, no Ciro, na Marina, até no Alckmin eu votaria. Por que eu digo até no Alckmin? Porque o Alckmin tem uma visão da economia que o PSDB tem, que eu não tenho. Eu acho que o Estado deve investir na sociedade e eu sou a favor de direitos sociais. Eu não sou a favor de ajudar só os banqueiros. Mas eu acho que se fosse qualquer um desses candidatos, a gente já estaria vacinado. Qualquer um, gente. Qualquer um. Então foi muito mal escolhido. E foi mal escolhido por desinformação. Porque estava tudo aí às claras. Entendeu? Tem gente que até hoje não sabe quem é essa pessoa, o que ela prega, quem é a base eleitoral dela. E eu não vou falar aqui, porque vocês sabem que a minha conta no Instagram já está roubada. Eu estou há 24 dias sem minha conta, sem poder falar, sem me comunicar com os meus seguidores, sem poder me comunicar com as pessoas que eu sigo. Estão se passando por mim, usando minha identidade. Já tem um inquérito na Delegacia de Crimes Cibernéticos que eu tive que ir. Já tive que pedir ajuda para um advogado criminal. É essa a realidade do Brasil. A minha conta não foi roubada por acaso. Ontem tentaram roubar uma conta pessoal que eu tenho no Instagram, privada. Só tem pessoas muito próximas, minha família.
Então é isso, gente. A gente está numa situação muito grave sobre vários aspectos. E ou a gente toma pé da situação, ou vai ser muito difícil melhorar. Porque eu vou dizer, se esse governo sair agora, hoje ou amanhã, o Brasil vai estar terra arrasada. Para reconstruir, não sei quanto tempo vai demorar. Fora o número de mortos, vidas que foram perdidas, pessoas que poderiam estar vivas. São quase 300 mil mortos isso do que foi notificado. Muitas pessoas estão morrendo em casa, sem saber, sem a gente saber. Muitas pessoas morrem 6 meses depois que foram entubadas. Gente, está faltando medicamento. Vai faltar daqui a poucos dias para anestesia, para intubação. Você já imaginou uma pessoa ter que ser entubada sem anestesia? O que é isso? Então, assim, quem não está muito preocupado e muito interessado em se inteirar da situação, ou não sabe o que está acontecendo, ou concorda com essa barbárie que está acontecendo no Brasil. Mas só para Você dizer, falando sobre isso, eu vou pôr esse vídeo, só para concluir, eu vou pôr esse vídeo amanhã lá nessa página do meu Facebook de curtir, para vocês verem se vocês quiserem. Desculpa, Al. sobre essa fala que a Cristiane acabou de fazer para a gente, conversando, né, com as pessoas, né, tem uma colega de lá da escola, dizendo da atuação, uma coisa que não se fala muito, né, que não se tem falado muito, mas da atuação de médicos que estão indo até as residências, são aqueles médicos de missão, são os médicos que vão até as residências para ver como é que faz para tirar os corpos das pessoas que estão falecendo dentro de casa. Não deu tempo nem de levar. Então, é muita coisa que está acontecendo. E me parece que realmente as pessoas não se dão conta, né? Não estão levando, Olha, talvez, eu isso já muito a falei isso sério. aqui, nós falhamos como comunidade. O Brasil não é uma comunidade solidária. Tem gente que não está ligando. As pessoas estão morrendo, gente. Vocês imaginam o que é isso? Teve gente que perdeu o pai, a mãe. Teve gente que perdeu um familiar na fila. O que é isso? A gente, sabe, é uma coisa horrorosa. É uma tragédia sem precedentes. E o mais triste, o mais grave, gente, tá longe da gente poder dizer, poxa, o pior já passou. Vocês imaginam isso? Com 300 mil mortos, quase 3 mil mortos num dia, 15 mil mortos numa semana. E tá longe da gente dizer o pior já passou. Quando que vai ser o pior? O que vai acontecer? Desculpa, viu, gente, eu ser a porta-voz do caos, mas é o caos que está acontecendo. E nós, como sociedade, somos responsáveis por esse caos. Somos responsáveis. Somos responsáveis porque temos preguiça de estudar, temos preguiça de nos informar, sabe? Vocês lembram aquela semana, há 2 semanas atrás, que eu falei dos diálogos da Lava Jato, que ninguém sabia? No dia seguinte, por acaso, foi votado a incompetência do Moro para julgar aquele processo e começou o processo de suspeição dele. São duas coisas diferentes. O primeiro é que o processo não tinha que ter ido para Curitiba, porque não tinha nada a ver com Petrolão, com Lava Jato, nada disso. Foi feito, arquitetado, tudo de propósito para ir para lá. Na verdade, foi inventado para ir para lá, né? E a suspeição dele é que ele não foi um juiz isento, então ele não tinha como julgar aquele caso. São duas coisas diferentes. E essas duas coisas, gente, não são importantes para o Lula. São importantes para o Brasil, para a justiça brasileira voltar a ter credibilidade no mundo. Porque acabou a credibilidade da nossa justiça no mundo. Os principais juristas do mundo, esse é um caso escandaloso, tá?
E além da nossa justiça voltar a ter credibilidade mundo afora, é para nossa segurança. Porque ontem foi o Lula, amanhã pode ser qualquer um de nós. É muito, muito grave. Gente, na República tem vários poderes, por quê? Em tese, para um controlar o outro. Tem o legislativo, tem o executivo, tem o judiciário, porque um vigia o outro. Se o judiciário, que é a última instância, é corrupto, age contra a lei, age irregularmente, o que nos resta, hein? Não dá. O STF foi duro agora, não só porque eles tiveram todas essas provas, porque eles viram que ia acabar a justiça brasileira. Ia acabar a justiça brasileira. Oi, Ariel, que bom que você veio. Sabe que eu ia te mandar mensagem para você aparecer hoje. Ai, gente, só resta isso pra gente, a gente se encontrar aqui. É isso mesmo, Cláudia, uma tristeza. Uma tristeza. Tá difícil, gente. A gente devia estar unido agora, sabe? A gente devia estar muito unido, agindo, porque vocês viram hoje um vídeo de umas pessoas vestidas de policial, não sei se são policiais, ameaçando a população, dizendo que quem quer impeachment do presidente que se prepare, porque ele não está sozinho, uma ameaça. Agora, para a pessoa ter coragem de fazer uma ameaça dessa, que é crime, ela precisa estar muito segura, né? De que não vai acontecer nada com ela. Vocês concordam comigo? Estava vendo o vídeo do Henri Bugalho agora e estou comentando justo isso. Quer dizer, como que a pessoa faz uma coisa ilegal assim tão tranquilamente? São pessoas que certamente têm uma cobertura, né? É o que parece, né? É o que parece. E isso é muito preocupante. Você está travando um pouco, Cris. Eu tô aqui. Você me ouve? Ouço. Você me ouve? Então, tá bom. É que você estava travando um pouco, a tua imagem ficou... Os pixels ficaram... ficou um pouco craquelada aí, mas eu consigo te ouvir, sim. Consigo te ouvir. Pode falar. Não, é isso. Acho que você pode falar. O que eu ia dizer, um pouquinho antes do que você estava falando, é que existe uma certa... Não sei se existe exatamente ou se querem infringir para a gente que existe uma polarização, né? E que essa polarização, ela parece que cega a possibilidade de se ver os fatos. Ao invés das pessoas ficarem preocupadas se é lado A ou lado B, as pessoas se aproveitam disso e não fazem o que é necessário fazer, que é observar a nossa parte, como que nós podemos atuar diante desses dois polos, né? Essa semana, por exemplo, por que eu estou te dizendo isso para você entender melhor? Essa semana, por exemplo, nós tivemos um embate muito desgastante dentro do nosso grupo do projeto. O projeto tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas participam, e ali é que as pessoas externalizam o que elas estão pensando. Nem todo mundo que vem aqui para o nosso Conversa Cidadã está lá naquele grupo de WhatsApp. Aquele grupo de WhatsApp ele é bem mais restrito com as pessoas efetivamente aqui da região. E essa semana foi bastante desconfortável. Por quê? Porque uma determinada pessoa dentro do grupo colocou dentro do grupo um convite a uma carreata neste momento em defesa do direito de se trabalhar. Na verdade, sim, em defesa do direito de morrer, né? Posso morrer à vontade, né? Por isso, o grande desgaste, porque é uma fala que nós sempre dissemos que lá nesse grupo nós não usamos, justamente por ser um grupo ali da região, a gente não usa o grupo para ficar falando sobre A ou B. A gente usa o grupo com outra finalidade. E a gente tem essas regras, quem entra lá já sabe que as regras são essas,
E a gente abre, a gente fala assim, a gente já tem um espaço para a gente discutir. A Silvia está dizendo aí, bota desgastante nisso, minha energia foi lá embaixo. Então, foi uma discussão, porque aí começou pá, eu tive que intervir, a Edina teve que intervir. Por fim, terminou que a pessoa acabou saindo hoje do grupo, não aguentou. Mas ela saiu do grupo dizendo o seguinte, que se era para ficar num grupo do lado A, que ela sairia, porque qualquer coisa que se diga contrária ao que a gente está dizendo, lá vem a bendita da história da polarização. Olha, vocês estão falando isso porque é um bando de... Não aguentamos mais isso. Vamos por partes. O lockdown, gente, é uma coisa indicada pela ciência. É o único jeito. Porque o que acontece? Vamos pensar. A gente pensar faz muito bem. É muito importante a gente pensar. Esse vírus, qual que é a característica dele? Ele dissemina muito rápido. Se eu passar para a Alcina, ela vai passar para quem está do lado. É tudo muito rápido. Por que o lockdown? O lockdown faz as pessoas não conseguirem transmitir para uma para outra, como se bloqueasse ele. E o que isso faz? Faz com que as pessoas não se contaminem ao mesmo tempo e não saturem os hospitais. É isso. Só existem duas coisas: o lockdown e a vacina. Quando você tiver que sair, você usa máscara, distanciamento e álcool gel. Por que quem não trabalha nos serviços essenciais tem que respeitar o lockdown? Porque quem trabalha nos serviços essenciais precisa sair. E quanto menos gente essa pessoa encontrar na rua, no transporte, melhor é. Não só para aquela pessoa, para a sociedade como um todo. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar que com o hospital cheio, quem tiver uma crise de apendicite vai morrer de apendicite. Quem tiver uma crise de bronquite vai morrer de bronquite. Quem tiver um infarto vai morrer de infarto. Quem tiver uma indigestão vai morrer de indigestão. Eu fui no meu médico sábado de manhã. Eu tenho que ir a cada 2 meses, ele tem que passar um aparelho no meu corpo. Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Eu tenho uma doença autoimune. Eu fiquei chocada de ver as pessoas na ciclovia. Muitas sem máscara. Caminhando, andando de bike, um sábado de sol normal. E eu cheguei lá indignada. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele trabalha em 2 hospitais públicos. Ele olhou para mim e falou assim: Cristiane, sabe o que vai acontecer se alguém precisar de hospital? Não tem mais, não vai ter. Então é isso, você quer ir trabalhar? Vai trabalhar. É uma luta pelo direito de morrer. Agora eu queria voltar um pouquinho nisso que você falou. Eu queria voltar um pouquinho nisso que você falou de polarização. Vamos entender essa polarização? Você topa isso? Vamos. Quando falam em polarização aqui no Brasil, não é a polarização de 2 extremos. É no sentido de que essas 2 opções atraem mais eleitores. Por que eu estou dizendo isso? Uma opção é de extrema direita. É uma política com traços neofascistas. E por que eu digo isso? Porque é uma política de nós e eles, de tratar o adversário como inimigo, de não discutir ideias, de atacar pessoas, de deixar claro que quer fechar o regime, que quer fechar instituições, que quer dar golpe, de não respeitar a ciência, terraplanista. A outra opção é uma opção de centro-esquerda, e que inclusive é muito criticada pela extrema-esquerda, por não ser revolucionária, por ser extremista. O PT, gente, é um partido de centro-esquerda, trabalhista. As pessoas que estão no PT, como que elas queriam mudar as coisas? Construindo um partido. Foi isso que elas fizeram. Muita gente criticou a Dilma porque ela não barrou a Lava Jato. Ela não barrou a Lava Jato porque ela foi republicana e democrática.
Muita gente criticou o Lula e a Dilma porque eles assinaram a lei de delação premiada e a lei de ficha limpa, que foi usada depois para dar o golpe no país, foi mal usada. Eles fortaleceram as instituições. Isso é ser republicano e democrático. Do outro lado, a gente tem uma declaração diária de fechamento de instituição. Tem denúncia de aparelhamento de instituição. O que é aparelhamento? Eu ponho nos cargos-chave pessoas que vão me beneficiar. Então, tem uma investigação contra meu filho, eu ponho alguém lá para não prejudicar meu filho. Foi o que a gente ouviu naquela reunião, que depois o ministro da Justiça denunciou. O presidente fala textualmente: eu não vou deixar prejudicar meus filhos. E o ministro da Economia chama os funcionários públicos de inimigos. Fala, vamos pôr a bomba nos inimigos. Quem são os inimigos? Os médicos, os enfermeiros, os professores, os garis. É quem faz a nossa sociedade funcionar. Entendeu? Então, ou a gente entende isso, que a polarização, nesse caso, quer dizer duas opções que sugam tantos eleitores que não sobra quase nada para as outras opções, e não como dois polos opostos, ou a gente entende isso, ou a gente está em muito maus lençóis. Porque são opções muito diferentes. Uma é democrática, a outra não é. Uma é republicana, respeita os poderes da república, a outra não respeita. Uma é de centro-esquerda, trabalhista. Outra é de extrema-direita. Acabou com a cultura brasileira, acabou com a previdência, acabou com os direitos trabalhistas. Ou a gente enxerga as coisas, ou a gente vai se enganar e querer enganar os outros. Você é livre para escolher aquela opção? Você é livre. Mas pode ser que em algum momento aquela opção faça mais ninguém ser livre. Agora, essa opção de cá vai permitir que a outra continue existindo, não vai perseguir a outra, não vai ter censura. Se a gente tivesse sob outro governo, a minha conta não teria sido roubada, provavelmente. Entende? É isso só. Agora, cada um é livre para escolher o que quiser, mas se responsabilize pela escolha. Não vai dizer, eu não tinha escolha, eu não sabia. Todo mundo sabe tudo. E se não sabe, deve procurar saber. Entende? Eu tô passando uma coisa horrível, sabe, gente? Tentaram calar a minha voz. Estão se passando pela minha identidade, usando um material que eu produzi baseado em anos de estudo e anos de trabalho. É muito grave isso. É muito grave. E hoje é comigo, amanhã pode ser com qualquer um de nós. E isso foi muito anunciado. Muito anunciado. Vamos eliminar, vamos metralhar. Isso foi muito anunciado. Só não ouviu quem não quis. E quem ouviu e apoiou, então assume que apoiou. Mas a velha escolha de parte dessas pessoas, obviamente não podemos falar por todas, é justamente aquela questão de você não saber exatamente o que é o outro lado e você ouvir o que falam e você não ir pesquisar e você não ter certeza. Isso é muito comum. Tá travado, né? Travou para mim ou só para mim ou travou para todo mundo, a Cristiane? Alguém me diz se travou só para mim ou se travou geral? A Cristiane caiu, né? Caiu a conexão dela para todos, né? Então vamos esperar ela entrar novamente. Para mim também, eu acho que ela deve entrar novamente. Vamos aguardar.
que eu estava dizendo, o que eu estava tentando começar a falar com ela era justamente essa questão do senso comum da polarização, né? Parece que se confunde a polarização com a rejeição dos dois lados, e é sobre isso que eu queria falar com ela. Vamos aguardar ela voltar. Já chamei, ela já entrou, vamos ver aqui. Gente, eu acho que Oi, exemplo mais claro não tem, né? não sei se você ouviu o que eu falei enquanto você estava tentando entrar. Eu ouvi um É, pedaço, Al. Eu tô dizendo assim, exemplo mais claro que isso não tem, né? Vocês viram o que aconteceu, sim, né? eu estava dizendo para as pessoas aqui que no senso comum existe talvez um grande equívoco que seja exatamente a questão dessa falsa polarização, o falso conceito de polarização, né? Por ignorância do que é realmente essa polarização, e com o que chamamos de rejeição para ambos os lados. Atualmente, as pessoas estão usando o termo polarização para falar da rejeição de pensamentos políticos diferentes, né? E diante do que nós estamos vivendo aqui, né? Precisamente o que eu estou falando é das nossas vivências aqui. Isso se dá dessa forma. Não existe uma abertura para que se ouça nem o que o outro lado está dizendo, seja o lado A ou o lado B. Al, é Não sei se assim, você. o Brasil, vocês estão me ouvindo? Sim, No Brasil, bem. Brasil é um país que não respeita as ciências humanas, tá? O Brasil não respeita as ciências humanas. Eu sou historiadora há muitos anos. Tudo isso que está acontecendo foi muito anunciado. Mas se eu falasse, as pessoas iam dizer: ah, você estudou na PUC, você deve ser de esquerda, porque todo mundo que estuda na PUC é de esquerda. Eu sou psicóloga. Dia 17 de março do ano passado, eu protocolei uma carta no Congresso Nacional pedindo o afastamento do presidente da República da gestão da crise. O último parágrafo eu dizia: pedimos o afastamento imediato do presidente a fim de preservar as nossas vidas. Quem estudou psicopatologia, como eu, de ver uma cena dele aglomerando, pegando no celular, na mão das pessoas, eu falei: bom, as pessoas vão morrer desse jeito. Mas ninguém ouve, entende? A polarização não é no sentido de opostos. Isso que eu quero que entenda. O oposto desse governo que está no poder seria um governo de extrema esquerda, um governo ditatorial de esquerda, porque a gente tem um governo autoritário de extrema direita. A gente não tem isso. Sabe, por exemplo, o PSDB e o PT são, isso sim você pode chamar de uma polarização, são dois partidos democráticos, republicanos, até o golpe de 2016, que o PSDB foi um dos artífices, mas até então era um partido democrático e republicano, e um é de centro-direita e o outro é de centro-esquerda. O que faz um de ser de centro-direita e o outro de centro-esquerda? Eles, os dois, são a favor dos direitos civis. Então, não tem perseguição de negros, não tem perseguição de homossexuais, não tem perseguição de mulher, em ambos. Não tem perseguição de religião. Em ambos os partidos é assim. Por que um é centro-esquerda e o outro é centro-direita? Porque um é liberal na economia. O que significa ser liberal na economia? Estado mínimo. O Estado, eles querem vender as empresas nacionais, eles querem diminuir os direitos sociais, que são os direitos trabalhistas, previdenciários, moradia, todas essas coisas. E por que o PT é centro-esquerda? Porque o PT preza mais os direitos sociais.
direito trabalhista, direito previdenciário e um investimento do Estado para a economia girar. Não deixa o mercado mandar. Então, ele investe em cultura, investe em educação, investe em transporte, porque entende que o dinheiro volta. Né? Um dos economistas que é o pai dessa ideia é o Keynes, que nem é de esquerda. Então, isso são, vamos dizer, dois lados de uma moeda, porque estão no mesmo campo democrático. Para ser o mesmo campo, o outro lado da moeda do nosso governo atual, teria que ser um governo de extrema esquerda, porque o que nós temos é um governo de extrema direita. O que é um governo de extrema direita? Ele não é um conservador, porque uma pessoa de direita, ela quer conservar as instituições, ela não quer avançar muito nos costumes. O que é uma pessoa de extrema direita? Eles querem voltar para um passado mítico que nem existe. Então, todo mundo sabe que durante a ditadura não tinha transparência, tinha corrupção, que já foi provada, tinha violência, a gente não podia saber das coisas, tinha censura, eles querem voltar para isso. Isso nunca foi escondido, não sou eu que estou falando. Entendeu? Então, ou as pessoas entendem as coisas, ou fica muito difícil dialogar. Eu não posso dialogar com uma pessoa que fala que um partido trabalhista de centro-esquerda é extremista. Eu não posso, porque é como se eu falasse português e essa pessoa falasse grego. A gente não vai conseguir comunicação. Vai ser difícil. Tem gente que não sabe até hoje que tem um movimento mundial da extrema-direita, que une Trump, que une o presidente daqui. Tem gente que não quer saber disso. Não quer saber quem é o Steve Bannon, que é o artífice das fake news no mundo, que ajudou a eleição daqui, que ajudou do Trump. Tem gente que não quer saber que aquilo que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos é o que pretendem fazer aqui. O que eu posso fazer? Eu não posso obrigar a pessoa a falar, olha, seja livre, estude para você ser livre, pare de ser fantoche. Eu não posso obrigar. A pessoa quer ser fantoche, tudo bem, fica à vontade. Porque se a pessoa dissesse, eu sou fascista, eu concordo com a política fascista. Porque uma coisa é um Estado fascista, todo fechado, e outra coisa são políticas fascistas no meio de uma democracia. Então, a pessoa diz, tá bom, eu concordo com tudo isso. Então, eu queria mostrar um livro para vocês, mas está lá do outro lado. Chama Como Funciona o Fascismo. Então, assim, a pessoa, se ela quiser dizer, não, eu concordo com isso, tudo bem, aí ela é livre. Agora, ela dizer que isso não é o que é e que a outra coisa também não é o que é, fica difícil conversar, gente. É difícil. A gente precisa ter uma coisa que chama honestidade intelectual. Entendeu? Não acho difícil, Leonor. Leonor está dizendo, escutei hoje que no andar da carruagem, quem se candidatar para os cargos no ano que vem corre grande risco de morrer. Ô, Leonor, não só isso. Você acha que em 2018 não corria esse risco? O Lula falou para o Haddad, olha, você sabe que você pode ser morto, perseguido, tudo isso. Porque, gente, prestem atenção. Bom, caso Marielle está aí, né? Exato. Caso Marielle o golpe de Estado disfarçado de impeachment, que é um golpe que tem acontecido no mundo. Tem um livro que foi escrito, ele ficou pronto antes da eleição daqui, um livro de 2 professores de Harvard dos Estados Unidos que chama Como as Democracias Morrem. Acho que eu já mostrei aqui esse livro. Os golpes de hoje em dia não tem uma data com um tanque de guerra na rua. Por isso que eles chamam de golpe suave. Eles vão corroendo as instituições democráticas por dentro. E as pessoas não vão se percebendo, entendeu? Então, gente, o golpe começou em 2014. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Sempre foi sobre nós. Comecei a ler ontem. Relatos da violência política de gênero no Brasil. E eu li o da Maria do Rosário, aquela que processou o Bolsonaro e ganhou, porque quando eles eram ambos deputados, ele falou que não a estupraria porque ela não merecia, e ela foi à justiça e ganhou o
processo contra ele. E eu li o da Dilma. E aqui tem um pesquisador americano que fez uma análise de todo a imprensa na época da Dilma, como eles tentaram desqualificá-la como mulher. Pegaram uma imagem dela da Copa gritando no estádio e puseram fora do contexto. Pegaram uma tocha, uma foto que a tocha da Olimpíada estava assim na cabeça dela, como se a cabeça dela estivesse pegando fogo. E por aí vai. Uma análise muito... Eu até fui atrás do autor, porque eu me interessei pelo trabalho dele, né? Pela análise que ele faz. Porque eu gosto de fazer esse tipo de análise. Quem estava acompanhando minhas lives de psicologia, que agora eu estou impedida de fazer, sabe que eu faço muito isso. Então, gente, o golpe começou em 2014. Então, fizeram um estudo das manchetes. Então, durante o debate, era assim, Dilma ataca, Dilma agride. E o Aécio era tudo, Aécio critica, Aécio não sei o quê, como se ela fosse uma coisa violenta. Então, quando ela ganha, já começaram a dizer, ela foi derrotada no Congresso, porque eles começaram com aquelas pautas bombas para minar o governo dela. Então, tinham que tirá-la, mas não fazia sentido, gente, tirá-la e deixar o Lula voltar 2 anos depois. Ele tinha que ser impedido de concorrer às eleições. Senão não tinha sentido. Entende? Então a gente precisa entender isso, precisa entender a colaboração da CIA e do FBI e do governo do Estado americano nessa coisa da Lava Jato. Se a gente não entende tudo isso, fica muito difícil, né, gente? Precisa entender o que é lawfare, é o uso da justiça com fins políticos, como se fosse uma guerra. Se a gente não entender o que está acontecendo no Brasil, a gente vai continuar repetindo coisas que não fazem mais sentido. Ah, você está defendendo Lula. Não estou defendendo Lula. Se tiver prova contra o Lula, pode prender. Agora, eu não acho que possa prender ninguém sem prova para impedir a pessoa de concorrer à eleição. Vocês acham que pode? Eu acho que isso não é contra ele, é contra o meu país. A questão é essa. Não é contra a Dilma dar um golpe de Estado. É contra o meu país. Eu lutei pelas diretas já quando eu era uma adolescente, era uma menininha. Eu ia para a rua pedir direta já. Daí eu chego na minha vida adulta e tenho que aceitar tudo isso como se isso tudo fosse normal. Eu não acho tudo isso normal. Eu acho tudo isso uma aberração. E fico muito triste de saber que tem brasileiros que simplesmente não querem enxergar isso ou não apoiam isso. E outra coisa, gente, essa coisa de falar contra a ciência. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Não é possível que as pessoas estão contra a vida agora. Se não fosse a ciência, a gente não estava vivo. A ciência não tem uma lógica da religião. A ciência sempre se revê, por isso que ela muda, porque tem os estudos, novos estudos. Na verdade, as pessoas, Cristiane, é assim, não sei se isso é do ser humano, você vai poder dizer mais do que eu, né? As pessoas, elas elucubram em cima de uma inverdade. Se uma pessoa diz uma coisa, aquilo vai proliferando e as pessoas com preguiça de verificar se aquilo é verdade ou não, a coisa vai aumentando. Então, em algum dia disseram assim: o Zezinho é ladrão, o Zezinho é ladrão, o Zezinho é ladrão, o Zezinho é ladrão. Mesmo sem saber por que aquela primeira pessoa disse que o Zezinho é ladrão, todas as outras compraram a ideia de que o Zezinho é ladrão. Eu não gosto de ladrão, eu sou contra ladrão. E todo mundo que for contra o Zezinho, eu estarei junto. Parece que é assim que se Não, faz. e o mais incrível é que tem um ladrão dessa história, né? E não é o Zezinho, né? E não é o Zezinho. É isso. Tem um ladrão nessa história. Um não, né? 4. 5, né? Porque o quarto também tá investigado. E Mas eu acredito. um ladrão que tinha vídeos dele dizendo: eu sonego, eu uso o apartamento funcional para comer gente. Sempre disse. Entende? Não, gente, eu não cumpri
A minha palavra, eu estou já fazendo caretas, já estou indignada. Vocês viram que não durou muito tempo minha promessa de que eu ia ficar calma. Não, mas é Gente, eu muito vou difícil. confessar para vocês, hoje foi um dia difícil para mim, eu estou com muita desesperança. Eu estou vendo os meus pacientes, eu tenho professor universitário, tenho dono de café. As pessoas estão cansadas de fazerem a parte delas e verem gente que não respeitam as coisas, não respeitam a ciência, não respeitam a sociedade, sabe? Não respeitam o próximo. Muita gente morando na rua, muita gente perambulando nas ruas. Eu não consigo achar normal 3.000 mortos por dia. Eu não acho isso normal. Eu acho isso uma aberração, sabe? Então, hoje eu tô bem desesperançosa. Espero que em algum momento volte a esperança, né? Eu vejo às vezes o Haddad falando, eu falo, gente, da onde que esse homem tem tanta esperança nesse país? Porque eu, sinceramente, eu tô com bastante desesperança hoje. Mas eu Porque quero uns dias mais, outros dias menos. essa preguiça das pessoas de entenderem o que acontece nesse país, de irem atrás e se informar. Hoje em dia, gente, a gente tem a internet, a gente tem o canal do Eduardo Moreira todo dia, tem o Henri Bugalho, tem a Carta Capital, tem os órgãos internacionais, a ONU, o Oxfam, se informem, vejam na imprensa internacional o que está sendo dito no Brasil, gente, na CNN Internacional, no The Guardian, no New York Times, vejam o que está se falando no Brasil. É um escândalo mundial o que aconteceu na justiça desse país com a Lava Jato. É um escândalo mundial a gestão da nossa pandemia, sabe? A nossa diplomacia, o Brasil, o diplomata na época do Lula, ele foi eleito em Washington, não foi aqui não, ele foi eleito, o Celso Amorim foi eleito o melhor chanceler do mundo. O nosso chanceler atual está fazendo o Brasil ser pária mundial. Ele acha que a Terra é plana, gente. A Terra é um globo. Está provado há muitos séculos já, sabe? O Brasil está virando inimigo do mundo. Ninguém quer brasileiro. Nós estamos no pior lockdown que existe. Nós estamos presos aqui dentro. A gente não pode sair daqui porque ninguém quer brasileiro. O Brasil está produzindo Claro. cepas novas. O país virou um laboratório de produção de cepas de Covid a céu aberto. Por escolhas políticas. Porque deixaram de comprar vacina em Quando deveria, né? julho, deixaram de comprar insumos no fim do ano. Não, estão indo contra as medidas de isolamento, contra a máscara, contra um governante que imita uma pessoa sem falta de ar, com falta de ar, que lê uma carta de um suicida, gente. É proibido isso. Um desrespeito, né? Que fala mal da máscara. Que país é esse? O mundo todo está perguntando. Renato Russo, levante-se da tumba e diga que país é esse? O que é isso? Até onde vai isso? Quem que pode defender um negócio desse, gente? Vou repetir, as pessoas estão morrendo. Na semana passada, o Brasil foi o primeiro da lista, com quase 15 mil mortes. Aí você pergunta, e o segundo da lista? Teve quantos mil mortos? 7 mil. Nós temos 3 mil mortos num dia. O que é isso? É normal isso? Nós vamos achar normal? E vamos cantar e assobiar e falar, tudo bem, político é tudo igual mesmo. O que é isso? Que gente é essa? Que povo é esse? Eu fico muito assustada. Eu não sei vocês, mas eu me assusto muito. Me dá medo. O que é isso? A gente vai normalizar a morte das pessoas? O luto das pessoas? Vocês querem abrir loja, abrir shopping? Morto não faz compra, não, gente. Morto não trabalha. Isso aqui é uma guerra, é um vírus letal. Mata, altamente transmissível.
Vocês não estão vendo que depois do Natal, do Réveillon e do Carnaval a coisa piorou? Tem uma receita para morrer. Vai lá aglomerar. Isso daí é uma receita para morrer ou matar. Você pode sobreviver, mas alguém você vai matar, porque você vai passar para alguém. Quem que quer ficar trancado em casa? Eu não quero, não. Só que é uma questão de responsabilidade. Não é uma questão de quero, Ninguém não aguenta quero. mais, né? Ninguém aguenta mais. Não é uma questão de quero, não quero, não, gente. É uma Ninguém necessidade. Ninguém quer, ninguém no mundo quer. Mas o que a gente vai fazer? É isso ou a morte? É muito difícil. Muito Muito difícil, difícil, muito. muito difícil. Mas até que as suas caretas, elas foram poucas e foram só agora no finalzinho. Olha, acho que você resistiu mais de 50 minutos sem careta. Fala a Gente, verdade, eu olha tinha só. prometido que hoje eu não ia ficar fazendo careta, não ia ficar indignada, mas olha, eu vou te falar, Al. Eu vou te falar, Al, tá difícil, viu? Tá pesado, a atmosfera tá pesada, todo mundo com insônia. Isso é tortura psicológica o que nós estamos vivendo, tortura emocional. Nós estamos sofrendo por uma doença contra a qual existe vacina, gente. É só a gente tomar uma vacina. Mas nós não temos vacina porque não compraram vacina, porque não quiseram. O Ministério da Mulher, num ano que aumentou a violência contra a mulher, gastou só 1/4 do orçamento. Renato Russo, meu filho, me fala que país é esse? Difícil, difícil, minha Difícil, cara. difícil, muito difícil. Mas assim, Dureza, dureza. como cantaria a Kátia, não está sendo fácil, não Ó, está sendo não fala em fácil. Kátia porque você denuncia a tua idade, hein? Alguém Ah, aí, todo mundo já sabe. alguém Nossa, aí. todo mundo já sabe. Olha, uma pesquisa rápida para a gente relaxar um pouco. Alguém aí que tem mais de 30 anos sabe quem é a Kátia? Eu não sei como que é a idade do pessoal aqui, mas, mas o povo deve saber quem é a Kátia, viu? Deve saber, viu? Mas Depois, é isso depois, aí, vocês, Cris. depois vocês põem no. Quando a publicar o vídeo, vocês põem no comentário. Eu sei quem é a Kátia, eu não sei quem é a Kátia. E ó, não deixem de ver o gráfico que eu pus hoje na minha conta, Conversa Cidadã. E amanhã o vídeo que eu vou pôr na conta Cristiane Jatene, mas é a conta de curtida, tá? Na minha conta pessoal eu não ponho. Que conta de curtida? Explica aí como é que tá essa É uma situação agora. página, uma página. Cristiane Jatene, você vai lá e curte. Sabe aquelas páginas de. Sei. É uma página de pessoa pública. Daí você vai Porque lá a e do curte. Instagram continua. Aí, gente, a do Instagram tem um inquérito criminal. A polícia está acompanhando na delegacia de crimes cibernéticos. Tanto a polícia quanto o Instagram já sabe de que cidade partiu o roubo da minha conta, mas o Instagram não me devolveu ainda. Eu tive que procurar a ajuda de um advogado criminal, já mandou notificação extrajudicial. Eu já falei isso no começo, né? E leiam um artigo do Preto Zezé da Folha ontem. Quando a favela fala, é melhor ouvir. Tá bom? E, por favor, gente, vamos pensar no nosso país. País. Não na pessoa A ou B. Não vamos ficar com essa disputinha ridícula. Vamos ter serenidade e honestidade intelectual. Vamos pensar. Vamos refletir. O Brasil tem muitos políticos bons. O Alessandro Molon, do PSB. O Randolph Rodrigues, da Rede. A Jandira Fegali, do PCdoB. Tem muita gente boa, gente, nesse país. Mas muita gente boa. Procurem se informar. Tá bom? Legal. Fique bem, Obrigada, Al. Cris. Fique bem o Obrigada, Al, máximo que você pela puder. companhia. Obrigada a quem estava aqui hoje pela companhia. Obrigada a quem vai ouvir a gente. Podem mandar comentários, críticas, sugestões, a gente aceita. A gente só não aceita desonestidade intelectual e mentira. Eu não aceito, acho que a Al também não. Estou falando a gente, Chega, mas né? É, mas chega, né? mas Não eu dá acho que mais, ela né? concorda comigo.
Sim, Obrigada, amiga. naturalmente, pelo amor de Deus. Obrigada pela Obrigada nossa pela 23ª parceria. Conversa Cidadã. Obrigada pela parceria, pela amizade, pelo espaço. É muito bom estar com vocês, viu, gente? Vocês têm um papel importante na Vamos minha vida. sobreviver. Vocês Vamos têm um papel bem sobreviver. importante na minha vida. Espero que eu também ajude vocês em alguma coisa. Não tenha dúvida disso, Cris. Muito obrigada, viu? Beijo, Um beijo. beijo a todos. Até a Tchau, pessoal. próxima. Boa noite.